Olá. Então, o que difere a norma 1018 para outras normas, assim como para concepções diferentes de gerenciamento de pilares? Bom, a primeira coisa, e isso é uma discussão muito grande que existe, principalmente em obras pequenas, é a regra da 1018, que a armadura mínima de pilares é de 10 milímetros. Não estribos, mas a armadura longitudinal é de 10 milímetros, certo? Bom, o Código Europeu, que é um código muito respeitado internacionalmente, certo? Não é um código que eu peguei de um país em qualquer não. Código Europeu é um código de vários países e é um código bem respeitado, inclusive até copiado. Tem muitas coisas na nossa norma que é só uma cópia da norma europeia, certo? Bom, o que o Código Europeu diz? O Código Europeu ele dá um diâmetro mínimo de armadura longitudinal para pilares de 8 milímetros, não de 10, certo? O que é entre duas coisas interessantes, tá? Por quê? Bom, primeiro que essa regra de 10 milímetros não é universal. É que já é uma coisa interessante, por quê? Porque muitas vezes perguntam, mas como que eu faço? Eu fui lá, fiz uma casa, coloquei barra de 8 milímetros e não falhou. Ou, como é que a Gerdau vende coluna pop e na coluna pop tem 8 milímetros e não dá problema muitas vezes? Bom, uma coisa que está acontecendo é que essa é a segunda coisa, que a regra que a gente tem da norma 18, assim como do Código Europeu, é que existe um diâmetro mínimo para pilares. Mas não existe nem o Código Europeu, nem a norma 18 tem diâmetro mínimo para vigas, nem para laje, tirando estribo de viga e 5 milímetros. Então, tirando isso, não tem uma armadura longitudinal mínima, nem para viga, nem para laje, nem para sapato, nem para qualquer outra peça, só pilares. Por quê? Bom, a regra aqui é que pilares, isso, aqui que entra uma questão de nomenclatura, pilares, eles geralmente estão no domínio 4 ou no domínio 5. Tá? Lembrando que os domínios concretos é 1 tração, 2 tração, 3 flexão, 4 flex compressão e 5 compressão. Então, pilares geralmente estão comprimidos e peças comprimidas de concreto, elas não avisam de falhar, certo? Peças no domínio 4 e no domínio 5 são os domínios comprimidos, tendem a falhar com o concreto arrebentando. Quando o concreto arrebenta, ele só arrebenta e a obra cai. Certo? Não é que nem uma viga, por exemplo, que ela fissura antes de arrebentar. Uma viga de domínio 3, domínio 2, não, uma laje que geralmente fissura antes de arrebentar se tiver no domínio 2 ou no domínio 3. Certo? Em pilar isso não acontece, ele só arrebenta e cai. Tá? Então, isso é o motivo. Mas, aqui a gente entra uma questão de precisão de linguagem. Por quê? Bom, porque se a ideia é que peças no domínio 4 e no domínio 5 precisam de uma armadura adicional de maneira a garantir que não exista falha, o ideal é que peças não seja escrito que pilares precisam de uma armadura de 10 milímetros. Não. O ideal seria que fosse escrito que peças no domínio 4 e no domínio 5 tivessem uma armadura de 10 milímetros, certo? Não apenas pilares, tá? Porque muitos pilares não seguem essa regra. Por exemplo, um pilar do galpão, geralmente, se ele não tem lá, na mezanino não tem nada, é só um galpão mesmo, ele pode muito bem ficar no domínio 2 ou no domínio 3, certo? E aí ele não vai ter esse problema tanto de armadura mínima, como outra questão que é o espaçamento de estribos, né? Por quê? Bom, se a gente for trabalhar com pilar, a gente for colocar nesse pilar, digamos, 10 barras, 10 milímetros, nós temos que colocar espaçamento de estribo cada 12, certo? Se trocar para 4 barras de 16, que vai ter a mesma área de aço, eu posso colocar cada 19 estribos. Por quê? Bom, basicamente porque em peças comprimidas, o vergalhão vai estar comprimido e de maneira a garantir que o vergalhão comprimido resista a toda a compressão e não flambe, certo? Ou seja, se eu tenho um vergalhão aqui, eu vou garantir que se eu tiver uma carga alta o suficiente, o vergalhão não flamba e salta fora do concreto. Basicamente, eu tenho um estribo próximo ali, certo? Não tenho um estribo muito longe do outro. Mas, novamente, outra questão, que é o quê? Bom, se a questão é minimizar a chance e eliminar a chance de que um vergalhão comprimido flambe, não precisa seguir isso entre capilares. Precisa seguir isso quando? Para peças no domínio 4 e no domínio 5, certo? Para peças onde o vergalhão é usado na compressão, certo? Onde eu tenho um vergalhão, eu preciso de vergalhão para resistir compressão. Aí é interessante seguir essa regra. E aqui terá duas questões. A primeira, beleza. Então, tecnicamente, se a gente for seguir a lógica, né, não necessariamente a norma, eu poderia, em alguns pilares, colocar eles mais afastados e diâmetros menores.
Isso é uma questão. Agora a gente entra em outra questão, que é o quê? Que peças no domínio 4 e no domínio 5 não tem como deixar esses bem afastados. Então, se você direcionar uma viga no domínio 4, não dá para deixar esses muito afastados, porque vai ter o risco de tombar, certo? E aí entra a questão, que daí em vigas você vai ter que aproximar mais os tribos, inclusive é interessante que se aproxime mais os tribos. Por quê? Porque quando a viga está no domínio 4, pode realmente o vergalhão flambar. E quando ele flamba, realmente tem o risco do vergalhão ser por fora, arrebentar e a obra cair, certo? Então seria muito mais interessante, normativamente falando, que domínio 4 e domínio 5 que tivessem essas limitações, certo? E quando a gente está falando de FCK baixo, que a gente tem obras aí sem acompanhamento técnico especializado, é muito comum chegar nesse domínio 4. Então, muitas vezes vai acontecer que na prática seria mais necessário controlar melhor as vigas e não tanto os pilares, certo? Mas aí vai depender de cada caso, né, o tamanho da obra e tudo mais, certo? Isso é uma questão. Agora, temos outras questões aqui, né? Aqui a primeira coisa é da barra de 8 minutos. Agora a gente tem outra questão, que é qual é a armadura mínima, tá? Pela norma número 18, nós temos duas regras, certo? 0,15 multiplicado pela carga dividido pelo resistência do aço, certo? Então, pelo menos em um pilar, 15% da carga tem que ser retida pelo aço, é isso que está dizendo aqui, certo? E no mínimo 0,004 AC ou 0,4%, ou seja, se eu tenho um pilar de 1000 cm², eu preciso de pelo menos 4 cm² de concreto. E se eu tenho um pilar com 100 toneladas, pelo menos 15 toneladas devem ser revestidas pelo aço, certo? Isso é uma regra da 6118. O Código Europeu ele já está dizendo outra coisa, ele dá o quê? Ele dá 10%, certo? Ele dá 10% do N, certo? E ele também dá uma área de concreto mínima de 0,002, ou seja, entre 2/3 e metade da área de aço mínima. Que é uma diferença bem considerável. Uma diferença bem considerável por quê? Bom, aqui a gente entra a questão do movimento de concreto de baixa resistência, né? Porque se eu tiver pelo menos 15% da resistência resistida pelo aço, eu tenho uma certa folga, né? Pelo menos 15% eu tenho garantido pelo aço, porque o aço é industrializado e eu tenho resistência garantida. E se eu tenho uma área de aço um pouquinho maior também, eu tenho uma resistência um pouquinho maior também. Agora, novamente a gente entra na questão da norma brasileira, basicamente daquela regra de pilares, que geralmente tem o domínio 4 e domínio 5, que é o quê? Essa regra aqui, ela funciona muito bem quando? Quando a gente está falando de pilares, certo? Então, falando de pilares de prédios, tá? Pilares de prédios, onde tem possível de carga axial, que nem sempre é o caso, tá? Então, quando a gente está falando de pilar de um prédio, geralmente a principal carga é axial. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de um galpão, não vai ser a principal carga axial, a principal carga vai ser o momento do setor, certo? E nem vai ter um N considerável. Ou, se eu estiver falando, por exemplo, de um pilar que está tracionado, certo? Que pode acontecer. Não só em prédios, mas tem outro tipo de obra, tá? Muitas vezes em pontes vai ter pilares de um arco que podem estar tracionados. Então, essa regra do ND não funcionaria, né? Essa ND só funciona para peças comprimidas, certo? Então é outra limitação que a gente tem aqui. Tecnicamente, se for pensar assim pela norma 18, tirando esse 0,004 aqui, um pilar tracionado teria uma área de aço mínima aqui negativa, que nunca deve ser realidade, né? Você vai precisar de uma área de aço maior, pelo menos 100% da tração tem que ser retida por ele. Então não, essa regra aqui não funciona quando a gente sai daquela regra básica de pilares comprimidos. E aqui a gente tem uma outra questão, que a norma 618, ela, por permitir, por exigir uma área de aço mínima maior, ela acaba forçando, ou sugerindo, ou facilitando e garantindo uma utilização maior com pilares menores. Por quê? Bom, vamos pensar em prédio, sabe, 20 andares, certo? Um prédio de 20 andares, a gente vai ter que o primeiro andar vai estar entupido de aço, certo? O primeiro andar, a gente está falando aí de cargas na ordem de pelo menos aí uns 500 toneladas. Vou pegar pela planilha aqui de pilares que a gente já tinha feito, certo? Tem um vídeo no canal para mais fazendo, tem também no site para comprar na pronto e mais, tá? Mas pode ser feito gratuitamente, certo? A questão que vai ter aqui é, bom, um pilar central. Pensar um pilar que está aqui de 25% com 500 toneladas, tá? Esse pilar vai estar entupido de aço, certo? Por quê? Porque é na base, certo? Toda a carga ali aplicada. Ah, mas não dá para fazer esse pilar ficar mais robusto? Tecnicamente daria, eu poderia fazer esse pilar ao invés de 25%, poderia fazer 25% de 20%, certo? E aí eu reduziria, basicamente economizaria 6 barras. Então, 6 barras é uma coisa considerável.
a gente pega a calculadora aqui novamente e vamos lembrar, se a gente pega um pilar de 100 e aumenta ele de 20, a gente está falando 0,25 vezes 0,2 de aumento. Em um prédio de prédio de 3 metros de altura em 20 andares, com a densidade do aço do concreto de 2,5, a gente está falando que só nisso a gente aumentou em 7,5 toneladas o peso do pilar, certo? Então, isso acaba gerando uma ideia, né, que a gente vai tentar minimizar o tamanho do pilar, de maneira a também dar uma economia de peso na estrutura, certo? Mas, o que eu queria falar aqui é outra coisa, que é o quê? Bom, com 500 toneladas, esse pilar está entupido de aço, ok? Com 400 toneladas, esse pilar já vai para um ar de aço maior, viu? Um terço de aço, certo? Com 300 toneladas aqui, ou 300 toneladas, já vai para um ar de aço aí menor ainda, né? 18 barras 16. Com 250, que é metade da carga, próximo aí na metade da altura do prédio, a gente está falando de uma taxa de aço menor que 1%, certo? Daí pode reduzir diante e tudo mais, e continua uma taxa de aço menor, certo? Uma taxa de aço bem pequena, inclusive, né? 14 barras de 2,5 um pilar de 25% é bem pouco aço, certo? E quando a gente chega, digamos, a 200 toneladas, vai dar quantidade de aço mínima, certo? Então acontecer o quê? Basicamente, em um prédio, se for pensar aí, cada 4 andares é mudado a estrutura, tá? Então, na base, nos primeiros 4 andares, eu vou ter esse pilar entupido de barras, né? De 48 barras de 16. Subiu 4 andares, cada 4 andares mudando, subiu 4 andares, a gente vai ter já só 32 barras, a gente tirou muito, certo? Quando a gente chega no oitavo andar, a gente já vai para só 18 barras, certo? Quando a gente chega no 12º andar, a gente está falando só de 6 barras, ou pode reduzir o diâmetro e colocar 10 barras, certo? E aqui, o que tem que ver a diferença? É o que? Bom, aqui a gente está trabalhando com o mínimo da norma que tem, né, o mínimo que a norma exige, tá? Por quê? Porque o AS mínimo que teria seria próximo de 10 centímetros quadrados, mas a gente está colocando 12,27. Porém, se não tivesse esse AS mínimo de 0,004, colocasse 0,002, por exemplo, bom, o pilar ficaria com menos aço ainda, só 8 barras. E quando a gente chega em 100 toneladas, ele fica só com 6 barras, certo? Então, ele teria uma estrutura mais econômica se a gente pudesse fazer pilares, digamos, colocar menos aço bem lá no topo do pilar. Isso é importante porque, bom, porque se eu posso reduzir mais ainda a quantidade de aço lá no topo, muitas vezes eu posso fazer um pilar um pouquinho mais robusto e em termos de econômico, porque eu não vou compensar com aço, certo? Eu vou poder chegar bem pouco aço lá em cima, não vou ter uma área de aço mínima que eu vou ter que pagar até lá em cima mesmo não usando ela, não, eu posso usar menos, certo? Então, outra diferença que a gente tem da norma 1018 para o Código Europeu é que, como o Código Europeu permite menos aço dentro de um prédio, o prédio vai ter colunas um pouquinho mais robustas, certo? Mas ele vai ter uma taxa de aço muito pequena lá no topo, certo? Enquanto que pela norma 618 ele tem uma taxa de aço maior lá no topo, certo? E, além disso, né, essa regra do transpasse, a regra tem a mesma coisa, 4%, certo? 4% e chegando no máximo aí 8% quando a gente vai usando transpasse. Certo? Isso aqui é a mesma regra que tem na 618. Agora, outra regra interessante, que é o que? Bom, reforço transversal, ou seja, os estribos. A norma 618 exige 5 milímetros ou 1/4, certo? A norma Eurocode, né, o Eurocode 1992.1, ele fala o quê? 6 milímetros, certo? Ele fala 6 milímetros ou 1/4. Então os dois falam 1/4. Agora, por que a norma exige, a norma brasileira exige 5 e a norma europeia exige 6? Bom, porque eles usam diâmetros diferentes de barras, certo? Essa é a questão. Agora, outro motivo é, voltando àquela regra de que as normas são ditadas na ideia de que um pilar, todo pilar de concreto armado, ele é um pilar para resistir compressão de um prédio, certo? Principalmente isso aí. Um pilar comprimido, a barra tem risco de fluir. Então a gente vai pensar, bom, vou colocar estribos próximos para evitar essa flumbagem. Sim, beleza. Mas, enquanto a norma brasileira fala cada 12 diâmetros da barra principal, ou seja, uma barra dessa tem que colocar estribos cada 12, a norma europeia permite estribos maiores, ela exige estribos maiores, mas ela permite 20 vezes o diâmetro, certo? E outra coisa, a norma brasileira exige um espaçamento de no máximo 20 centímetros, enquanto a norma europeia permite, em pilares robustos, certo? Até 40 centímetros, 400 milímetros. Então a norma europeia permite espaçamentos muito maiores entre estribos. E isso muda no quê? Bom, basicamente, quando a gente está começando a falar de obras que trabalham com diâmetros maiores, por exemplo, uma ponte,
ou uma obra alta, às vezes o estribo de cada 20 não vai ser suficiente, certo? O estribo de cada 20 poderia ser mais afastado. Se eu estou falando para esse lado de 20 andares, muitas vezes a carga é tão alta, a gente for pensar aqui, ó, 500 toneladas, certo? 500 toneladas, você estaria falando em pilar entupido de barras de 12,5, e aí muitas vezes a gente vai colocar barras maiores, talvez 16, talvez até barras de 20 milímetros, ou você coloca até 25 milímetros, certo? Uma taxa de uma barra de diâmetro bem maior, porque para mim conseguir minimizar a quantidade de travamento intermediário. Eu tenho que travar as barras da ponta e as barras intermediárias, certo? E, isso é uma questão. Agora, outra questão é que, como a norma europeia coloca um diâmetro maior, eu consigo uma contenção melhor dessas barras, também eliminando muitos desses travamentos. Eu consigo travar menos, eu posso travar uma distância maior cada peça. E isso muitas vezes também gera economia. Mas, ainda assim aqui, a gente está falando, não deveria falar de pilar, deveria falar de peças do mínimo 4 e mínimo 5, onde o verdadeiro está comprimido e o estribo precisa conter essa questão. Ok? Então, outra diferença que a gente tem. Certo? E outra questão, claro, né, que ela tem regras aí e tem que reduzir esse espaçamento, enquanto a norma brasileira sempre existe esse espaçamento aqui reduzido. Tá? Então, é uma outra diferença que a gente acaba tendo entre o Código Europeu e o Código Brasileiro, que é o Código Europeu permite, em vários pontos, um espaçamento muito maior entre os estribos, mas exige estribos de diâmetro maior. Inclusive, por Estados Unidos, existe os diâmetros de estribos até diâmetros, a barra 3 deles, né, que é a barra 3 oitavos, que é a nossa 10 milímetros, mas o dele tem 9,5, porque eles usam o sistema imperial para o vergalhão. Eles utilizam um estribo de 3 oitavos em pilares, e não pilares tão robustos, certo? Mas trabalham com espaçamentos maiores. Isso é uma variação, certo? Isso não existe uma regra oficial, certo? A gente sabe é que os jogadores do pilar, se estiverem comprimidos, mas na verdade qualquer vergalhão comprimido, ele tem que ser bem contido por estribos, tá? Então, precisa muito mais interessante novamente de tirar essa regra de pilares e ir para uma regra de peças no domínio 4, que vão falhar no domínio 4 e domínio 5, ou peças com uma compressão, digamos, acima do fator, certo? Isso seria o interessante, certo? Então, essa diferença aí seria interessante, certo? E, novamente, né, enquanto a norma brasileira fala que o diâmetro é 20 diâmetros que ele contém, a norma europeia fala o quê? Basicamente, o estribo contém uma região de 15 centímetros. Eles falam só 15 centímetros, não importa como é a peça. É uma simplificação, certo? Isso aqui realmente são normas diferentes, certo? Isso aqui é o principal digamos, do Código Europeu aí, em relação a pilares. Né? Tudo comprimido aqui em poucas páginas, certo? É o crítico dele, depois ele fala a mesma coisa de paredes, que basicamente paredes são só pilares muito largos, certo? Mas ele fala a mesma coisa sobre paredes, certo? A questão que eu queria abordar aqui é que normas diferentes têm regras diferentes, mas outra questão que eu queria entrar aqui é que muitas vezes essas regras aqui elas são resumidas. A gente pensa, pilar é uma peça comprimida, mas não necessariamente. Como falei, em um galpão, um pilar não é comprimido. Em uma ponte, o pilar pode estar pressionado. Em uma outra estrutura, pode acontecer cargas bem diferentes. Em uma peça, enfim, que ela é vertical e parece um pilar, mas que na verdade ela não vai estar recebendo solicitações primariamente de compressão. E, às vezes, a principal solicitação do pilar é vento. Às vezes, a principal solicitação do pilar é uma tração gerada por uma carga axial, ou um momento que é gerado pelo vento, ou a carga axial gerada pelo vento. Tudo isso aí são possibilidades que acontecem em obras fora do padrão, que estão cada vez se tornando mais comuns no Brasil. Beleza? Então seria isso. Até a próxima.